Olá, tudo bem? No calendário colorido da saúde, esse mês é marcado pela campanha Outubro Rosa, que promove ações de combate ao câncer de mama. O movimento internacional de conscientização tem como objetivo divulgar informações sobre a doença e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. E quem vai ajudar a gente com dicas valiosas quando o assunto é prevenção do câncer de mama é o Dr. Luiz Alexandre Campos. Tudo bem, Dr. Luiz? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar de um tema tão relevante para a saúde da população. Nós que agradecemos. Doutora, a gente pode começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a importância dessa campanha, do Outubro Rosa. Sim, é muito importante falar porque é uma doença que infelizmente é muito prevalente entre as mulheres brasileiras. E com isso, com essa conscientização, a gente consegue aumentar nosso diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce, que é quando a gente faz uma intervenção e consegue um maior resultado sobre a cura das mulheres. Perfeito, doutor. Fala um pouquinho, explica pra gente o que é o câncer de mama. O câncer de mama é uma doença caracterizada por um crescimento anormal de células no tecido mamário. Essas células não respeitam os limites naturais e elas podem crescer, podem proliferar e, em casos mais avançados, podem ir para outros lugares do corpo. Entendi. Como que é feito esse rastreamento? Como é realizado? A gente tem como rastreamento, o principal exame que a gente utiliza é a mamografia, principalmente em mulheres acima de 40 anos, que deve ser feito de rotina, pelo menos uma vez ao ano. Esse é o principal. A gente tem outros exames, como o ultrassom e a ressonância, que a gente usa em algumas circunstâncias mais específicas. Mas de rotina mesmo é a mamografia, que é bem importante. Esse é o principal exame para o diagnóstico, mas existe algum sintoma que a mulher sente? Sim. Nos tumores menores, acaba não tendo sintoma e o diagnóstico vem pela mamografia, pelo rastreio. Porém, em nódulos maiores, a mulher pode notar, às vezes durante o banho, quando vai manipular o seio, pode sentir algum nódulo, pode sentir algum caroço, pode ter um pouco de sangramento pelo mamilo, Então, esses são sintomas que realmente chamam a atenção e acendem um alerta de que precisa ser investigado. Perfeito, doutor. Antes da gente continuar a conversa aqui, eu não posso, é claro, deixar de registrar a participação também dela, Ana Furtado, que está aqui do meu ladinho, a Ana com a tradução em Libras. E é importante também de falar que a TV Câmara conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. Muito obrigada, viu, Ana? É sempre um prazer, Você sabe contar com a sua participação aqui. Doutor, de volta à nossa conversa, você falou 40 anos a mamografia, mas em alguns casos é importante fazer o exame antes? O câncer de mama, ele atinge mulheres só depois dos 40 ou pode atingir mulheres jovens também? Essa é uma excelente pergunta, Infelizmente, pode atingir mulheres mais jovens. Nesses casos, a gente pode começar um rastreio antes, dependendo do histórico familiar, caso a mulher tenha muitos casos na família, e a gente pode, inclusive, ter alguns fatores genéticos que podem necessitar uma atenção especial, inclusive começar esse rastreamento mais cedo, a partir dos 30 anos, por exemplo. Quais são esses fatores genéticos, assim, que as mulheres devem ficar atentas? Quando tem um histórico muito grande de câncer na família, a gente pode realizar alguns testes genéticos, que são exames feitos no sangue ou na saliva, que podem detectar alterações genéticas que aumentem o risco de câncer. Nesses casos, como o risco, inclusive em mulheres jovens, é aumentado, a gente pode precisar do rastreio mais precoce, e inclusive tem síndromes que aumentam bastante a incidência de câncer, que pode até necessitar de uma cirurgia para reduzir o risco de câncer. A mulher pode optar por retirar as mamas para prevenir um câncer de mama.
Prevenir é sempre muito melhor do que tratar, né, doutor? Com certeza. Perfeito. Agora eu te convido para conhecer um pouco dos trabalhos da Casa Rosa, que oferece apoio integral às mulheres diagnosticadas com câncer de mama. E quem conta pra gente como funciona o espaço é a repórter Fernanda Santos. Doutor, vamos conferir? A Rafaela começou o tratamento de câncer de mama em maio desse ano. Desde a primeira quimioterapia, ela busca força e apoio para atravessar esse difícil momento da vida. Uma ajuda muito grande veio da cabeleireira Maria, que é a fundadora da ONG Casa Rosa Beleza do Bem. Eu cheguei aqui, né, para Maria retirar o restinho do meu cabelo e vim procurar para estar colocando uma peruca. Como foi esse processo para você? Foi doloroso, mas com o carinho que a Maria tem com a gente, comigo, né, e com todas também, eu fiquei mais tranquila. Eu senti em paz esse momento. Ela me falou que ela segurou o cabelo máximo, né, e ela chegou aqui com pouca coisa, só para fazer mesmo a última limpezinha, né? E para colocar a peruca. E ela já está toda feliz, porque sabe que pode contar com a gente. A ONG recebe a doação de cabelos para a confecção de perucas que são destinadas a mulheres que têm alopécia ou que estão em tratamento oncológico. A Maria tem 63 anos de experiência como cabeleireira e é responsável pelos cuidados, manutenção e higienização das perucas. A instituição também oferece lenços que são doados por voluntários. Tudo isso para dar mais autoestima para as mulheres que estão passando por momentos tão delicados. A Maria já me deu também já me ensinou como faz os novos detalhes, né, para ficar mais charmosa. Instituições como a Casa Rosa são exemplos de mobilização social que fazem toda a diferença. Afinal de contas, além do tratamento, quem luta contra o câncer também precisa de esperança e qualidade de vida. E saber que tem como a gente levar a nossa vida, tocar para frente. Não precisa se esconder, né? É um momento que é difícil, mas que a gente, tendo esse acolhimento, a gente fica mais tranquila, mais em paz. Saber que a gente pode contar com a pessoa, esse apoio, esse carinho que eles estão dando pra gente. Aqui nós acolhemos com muito carinho. Aqui a gente também direciona ela para outros lugares que de repente elas não sabem, porque elas têm muita ajuda por outras casas que não faz o nosso trabalho, mas faz o tratamento de atendimento psicológico, né? Doam um remédio, né? Doam outros materiais, né? De repente até alimento. Então a gente está aqui também para dar uma direção para elas. E a Rafaela está confiante. A mensagem que fica é que precisamos sempre olhar para o próximo e ter fé em um futuro melhor. A mensagem que eu tenho para deixar para todas as mulheres: nunca perca o foco, a fé principalmente, que isso tudo ajuda a gente a vencer, a levar mais tranquilo. Como é que essas mulheres impactam a sua vida principalmente? A minha vida mudou muito a minha vida. Com as dores que a gente tem, atender essas mulheres é a melhor coisa que tem. Porque eu amenizo a dor delas, mas elas também nos amenizam. Porque no momento que elas chegam aqui, elas chegam chorando. Elas não querem retirar o cabelo, elas lutam para não tirar o cabelo. E o cabelo está caindo em cima e elas estão perdendo o cabelo e não estão querendo tirar. E nesse momento que a gente tira o cabelo, coloca a peruca, aí elas mudam. Elas saem sorrindo.
Muito bom saber que a gente pode contar com espaços como a Casa Rosa aqui na nossa cidade. A fundadora da instituição, inclusive, ela encaminhou aqui pra gente, deixa eu mostrar para vocês, a camiseta do projeto. Muito obrigada, Maria Sadim, e parabéns pelo trabalho. Desejamos também, é claro, muita saúde para Rafaela Lopes. Olha, Rafa, vai dar tudo certo, viu? Com você e com as mulheres que passam por esse tipo de tratamento. Doutor, essa rede de apoio ajuda muito, né? Nossa, ajuda muito, né? Melhora porque é um momento de fragilidade emocional muito grande, a perda do cabelo, a perda da autoestima, e com certeza esse trabalho ajuda e impacta diretamente a vida de milhares de mulheres. E eu imagino que você convive com várias mulheres que passam por esse tipo de tratamento. Mas e os familiares? Porque é bacana a gente contar com espaços como a Casa Rosa, né? Nós temos ONGs que ajudam, mas em casa, como que a família pode ajudar também essa paciente? O suporte familiar é fundamental. Tanto no sentido de ajudar a alimentação, de encorajar, de estar junto para apoiar nos momentos difíceis, porque o tratamento não é simples, né? Então, a pessoa tem efeitos colaterais, pode se sentir mal, então é importante ter essa rede de apoio para poder caminhar junto até chegar no momento do término do tratamento. Com certeza, nunca mais precisar disso na vida. Sim, com sucesso, né, doutor? E além do tratamento médico, quais outros tratamentos são importantes? Porque eu imagino que uma rede pode ajudar, né, para atividade física, eu imagino, de repente, Sim. Cuidar também, principalmente, da saúde emocional. Sim. A gente tenta sempre trabalhar num contexto de equipe multidisciplinar. Então, a gente conta com a nutricionista, que é muito importante, psicologia é muito importante. Atividade física é fundamental, então é bom ter um apoio também. Em muitos casos a gente precisa da fisioterapia, especialmente mulheres que tiveram que fazer a cirurgia da mama. Então a gente tem uma rede de profissionais em conjunto que todos atuam com o objetivo de ter o melhor resultado possível para as pacientes. É verdade, e o melhor resultado com certeza vem. Outubro Rosa é marcado por inúmeras campanhas voltadas para o câncer de mama. Porém, a doença pode surgir em outras partes do corpo da mulher. Depois do intervalo, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com o útero. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta e no De Bem com Você de hoje eu recebo o Dr. Luiz Alexandre Campos com uma conversa muito importante sobre prevenção contra o câncer de mama. Porém, o câncer pode surgir em outras partes do corpo da mulher. E agora vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com o útero. Doutor, é uma área que exige bastante cuidados também, né? Sim, com certeza, né? A gente tem doenças no útero que podem ser prevenidas, podem ser diagnosticadas de forma precoce e todas a gente objetiva a cura. Fala um pouquinho sobre essas doenças que podem atingir o útero. Que podem. A gente tem dois cânceres fundamentais no útero, né? O câncer de corpo do útero e o câncer do colo de útero. Falando um pouquinho sobre o câncer de corpo de útero, ele é uma doença que normalmente acomete mulheres acima de 50 anos. O principal sintoma pode ser um sangramento parecido com a menstruação. Se a mulher tiver na menopausa, vai ser um sangramento anormal. Ou se a mulher ainda estiver menstruando, pode ser um sangramento excessivo. E é um tumor que surge dentro do útero, né, que pode ser operado e pode ser realizado outros tratamentos, como a quimioterapia e a radioterapia. E a gente tem também o câncer de colo do útero, que é uma doença que acomete muitas mulheres jovens, em torno de 20 a 30 anos, causado fundamentalmente pelo vírus do HPV, né, que pode ser contraído, e ele começa a fazer a doença no colo do útero, e o principal sintoma também é um sangramento, especialmente após uma relação sexual. Os dois, apesar de ser no mesmo órgão, têm um comportamento diferente, têm tratamentos diferentes, que envolvem tipos de cirurgia diferente, quimioterapia diferente também,
Então são duas doenças que precisam de muita atenção e quando tiver um sintoma a gente precisa investigar com o mais rápido possível. Existe também câncer nas trompas? O aparelho reprodutivo da mulher tem outras áreas que pode ser acometida? Sim, a gente tem o câncer de ovário. O câncer de ovário também pode surgir, é uma doença parecida, quando surge na trompa é uma doença parecida com a de ovário. Mas ele pode surgir e também é uma doença diferente, que pode dar outros sintomas. Às vezes ele começa, o ovário aumenta e o volume da barriga da mulher começa a aumentar, pode surgir líquido dentro da barriga. Então tem apresentações diferentes, né? Mas todos têm tratamento. Por isso é importante passar no médico, fazer aquele preventivo, né? Uma vez por ano. Além da prevenção com as consultas ao médico, quais os outros cuidados que as mulheres devem tomar para evitar esse tipo de câncer? Então assim, a gente tem a vacina do HPV, né, que com isso a gente consegue fazer a prevenção do câncer de colo uterino. Os outros tumores vão ser vistos nas consultas de rotina com o ginecologista e avaliando os sintomas, né? Se tiver algum sintoma diferente, não é bom negligenciar, é sempre bom investigar. Algum sangramento anormal, a gente tem que ver, né? Porque na maioria das vezes não vai ser câncer, né? Mas a gente tem que descartar essa hipótese. Claro, doutor. E agora voltando para o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e cuidados, né, contra o câncer de mama, a gente escuta falar muito em autoexame. Mas quando ele deve ser realizado? Como ele pode ser realizado? O autoexame é bem interessante, né? Porque faz parte de uma rotina da mulher conhecer o próprio corpo. Normalmente a gente indica fazer durante o banho, em que a mulher ela coloca as mãos no próprio seio, então ela vai conhecer todas as diferenças e nisso ela consegue notar algum caroço anormal. Pode ser realizado diariamente, né, e né, em qualquer eventualidade ela procura o médico de confiança dela para investigar. Fato assim, isso não substitui a mamografia de rotina. Então, mesmo fazendo autoexame, ainda é recomendado uma vez por ano fazer a mamografia. Mas é importante a mulher conhecer o próprio corpo para detectar algo de anormal que possa estar acontecendo. Em muitos casos, a gente faz o diagnóstico do câncer de mama a partir do autoexame, em que ela nota um caroço diferente que não tinha antes, procurou, a gente fez a biópsia e diagnosticou um câncer. Existe uma faixa etária que é ideal começar esse autoexame? A gente começa assim, vai começar a partir de 40 para todo mundo, mas assim, as mulheres mais jovens também podem fazer. A partir dos 30, 35 anos, já é bom começar a criar esse hábito, né? Criar uma rotina. Não é nada invasivo, né? Vai ser um cuidado que a mulher vai ter no seu dia a dia. Cuidado nunca é demais, né, doutor? Ainda mais quando a gente fala do nosso próprio corpo, do nosso organismo. A gente sempre fala aqui no De Bem com Você, já falei no primeiro bloco, repito agora, prevenir é muito melhor do que tratar. E quando o assunto é prevenção de qualquer tipo de doença, a alimentação é importantíssima. Depois do intervalo, a gente vai conferir dicas de uma nutricionista sobre alguns alimentos que podem ajudar no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. O mês de outubro é todo dedicado à campanha Outubro Rosa, que conta com ações de conscientização e prevenção do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, neste ano, mais de 74 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados no Brasil. Os números assustam e mostram como é importante se prevenir de todas as formas. E para não fazer parte dessa perigosa estatística, e quando o assunto é prevenção, é claro, né, gente? Não podemos deixar de lado hábitos alimentares. A nutricionista Gabriela Carvalho encaminhou um vídeo para gente falando sobre os alimentos que ajudam na prevenção do câncer de mama. Dr. Luiz, vamos conferir?
O câncer de mama é uma das doenças que mais afetam as mulheres no mundo. Mas você sabia que uma alimentação saudável pode ser uma poderosa aliada na sua prevenção? No Outubro Rosa, vamos falar sobre como a nutrição pode ajudar a reduzir o risco dessa doença. Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, grãos integrais, pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e a prevenir o câncer de mama. Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, frutas alaranjadas, folhas verdes e sementes, protegem nossas células contra os danos que podem levar ao câncer. Além disso, incluir gorduras saudáveis como azeite de oliva, abacate e oleaginosas pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, que é um outro fator de risco para o câncer. E claro, beber água e manter o corpo hidratado também é essencial para a saúde geral. Por outro lado, é importante evitar o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e açúcar refinado e bebida alcoólica. Esses alimentos eles podem aumentar o risco de desenvolver o câncer de mama e outras doenças. A prevenção do câncer de mama começa com escolhas saudáveis no seu dia a dia. Neste Outubro Rosa, faça da alimentação consciente uma aliada na sua vida. Cuide de você e incentive outras mulheres a fazerem o mesmo. Compartilhe essa mensagem e faça parte desta campanha. Muito obrigada, Gabriela. Dicas valiosas, não é mesmo, doutor? Mas além da alimentação, quais outros hábitos podem contribuir com a prevenção do câncer de mama? Muito importante focar na atividade física, né? Fazer pelo menos entre 100 e 150 minutos de atividade por semana, que isso sabidamente reduz o risco de câncer. Ótimo. Doutor, e quando o câncer de mama é diagnosticado, quais são os tratamentos que são realizados hoje? Existe bastante avanço aí nessa área, né? Os casos geralmente são cura, 100% de cura. Quando a gente fala em cura, normalmente nos casos mais iniciais, né, que não tem a metástase. Principalmente assim, de tratamento, a gente vai envolver 3 grandes grupos. Um é a cirurgia, que pode ser a retirada total ou parcial das mamas. O tratamento bastante utilizado é a quimioterapia, que são medicações injetáveis ou via oral, que são utilizados para combater células tumorais. E o outro é a radioterapia, que é uma aplicação de radiação do local onde foi retirado o tumor para evitar a chance de formar novos tumores naquele local. Para alguns tipos de câncer de mama, a gente pode usar a hormonioterapia, que são medicações para bloquear a ação hormonal. Em alguns casos, a gente tem a imunoterapia, que são medicações que fortalecem o sistema imunológico para o nosso sistema combater as células tumorais. Muito bom. É importante a gente falar que todos esses tratamentos eles estão cada vez mais modernos e cada vez mais as mulheres com sucesso no tratamento, né, doutor? Sim, com certeza. Cada vez mais tendo qualidade de vida no tratamento, né, com menos sintomas e aumentando a nossa chance de curar essas doenças. Doutor Luiz, amamentar ajuda a prevenir o câncer de mama? Eu já escutei falar que sim. Sim, ajuda. Tudo que a gente faz para diminuir a ação do hormônio no corpo ajuda a prevenir o câncer de mama. A amamentação é fundamental. Então, mulheres que amamentam têm um risco menor. E quando a paciente recebe, é considerada que aconteceu ali a cura, né? Que houve a cura. Como que vocês chegam nesse diagnóstico? Vocês falam em remissão. Isso, quando é um tratamento, uma doença localizada, que a gente faz a cirurgia, eventualmente faz a quimioterapia, a radioterapia, a gente mantém um acompanhamento. Para bater o martelo da cura, a gente normalmente espera um período de 5 anos sem doença, que a gente pode dar a boa notícia da cura. Mas mesmo assim, depois da cura, ainda tem que manter o acompanhamento, né? Tem que continuar fazendo mamografia. Então ainda tem uma série de cuidados, né, que a gente não pode perder. Inclusive, manter os hábitos saudáveis, né, que isso é para a vida inteira
para quem teve ou para quem não teve a doença. Perfeito, doutor. E agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem, conversasse com as mulheres que estão assistindo a gente nesse Outubro Rosa, que é o mês de combate e prevenção ao câncer de mama, né? Uma palavra, principalmente a questão da prevenção e um apoio para aquelas que estão vivenciando esse momento. Claro. Tem um apelo grande para fazer às mulheres, né, que procurem o seu médico, façam os exames de rotina, que são fundamentais. A gente sabe que fazer a mamografia, a gente aumenta o número de diagnósticos iniciais da doença, a gente consegue uma cura mais facilitada. Mantenham os hábitos saudáveis, evitem bebida alcoólica, evitem cigarro, comam de forma o mais natural possível, né? Evitar esses alimentos ultraprocessados, industrializados, façam atividade física, tenham uma vida ativa, tenham uma vida feliz, diminuir o estresse, assim que possível. E para quem teve o diagnóstico, saiba que isso não é uma sentença fatal, é algo que pode ser tratado, que pode ser curado na maioria das vezes e que com os tratamentos modernos a gente consegue uma qualidade de vida excelente. Então, mesmo que faça quimioterapia, atualmente é um tratamento muito mais tranquilo do que era no passado. A gente tinha aquela imagem da pessoa emagrecida, com vômito. Hoje em dia é totalmente diferente. Muitas pessoas fazem a quimioterapia e têm uma vida normal, trabalham sem nenhuma dificuldade. Então, confiem, sigam as recomendações, façam um tratamento certinho, procurem ajuda da família, ajuda de profissionais especializados, que a gente não pode perder a confiança, não pode perder o otimismo, porque os resultados bons vêm. Ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação no De Bem com Você de hoje. Foi incrível. Eu encontro você no próximo programa. Doutor, desculpa, o senhor ia falar alguma coisa? Muito obrigada. Eu encontro você no próximo programa. Enquanto isso, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais e até a próxima.